Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e vamos bater um papo. Primeiramente, respondendo a alguns questionamentos que eu tive. Não, eu não forço a minha voz, ela normalmente é assim. Eu tava com a garganta ruim nos outros vídeos, tô melhorando agora, mas normalmente ela é assim. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre coisas que eu gostaria de ter escutado antes. Vou falar uma idade específica, mas eu gostaria de ter escutado isso antes. De forma prática e direta, como sempre, vamos lá. Vai com medo, mas vai assim mesmo. Eu já perdi muita oportunidade, ou não aproveitei muito bem a oportunidade, porque o medo me impedia. O medo é uma questão natural, tá? Nós fomos desenvolvidos, evoluídos dessa forma para ter medo, mas se o ser humano, tivesse deixado o medo dominar, a gente não seria o que é hoje, a gente não teria o que a gente tem hoje, não teria todos esses avanços tecnológicos e, enfim, a gente não seria quem nós somos. Tá? Então, sim, é necessário ir mesmo assim, ir com medo. Se está dentro do teu gerenciamento de risco de vida, vai mesmo assim. A outra forma que eu gosto de pensar é: enquanto você tem munição, você atira. Porque vai chegar uma fase da tua vida que você não vai ter tanta munição assim. Então atira. Vai. Vai com medo, mas vai. Depois você vai acertando aparando as arestas, sabe? Você vai acertando o que precisa ser acertado. Mas vai. Esse é o primeiro. O segundo: invista o máximo possível. Aqui dá pra gente fazer uma abrangência, tá? Mas eu vou falar dois pontos específicos. Investir o máximo em si mesmo. Dê sempre o melhor para ti, a melhor roupa, a melhor comida, a melhor educação, a melhor cultura. O máximo, sabe? Isso aí você tem que se dar o melhor. E na questão financeira também. Invista sempre o máximo possível. Enquanto você tem condições de pegar 80% do seu salário para investir mesmo, comprar coisas que você acha que tem valor, cara, faz. Faz sim. Poxa, eu não tenho condições de investir 80% do meu salário, que realmente não é para qualquer um, né? Isso. Mas investe o máximo que você puder. Sobreviva um período da tua vida de forma mais reclusa, de certa forma, assim, e guarda o máximo de dinheiro possível por um período, tá? Por um período. Porque existem fases boas e existem fases ruins. Existem as fases de plantio e as fases de colheita. Então, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem tempo, é a fase de plantio. Então, se você plantar pouco, tu vai colher pouco. Se você plantar muito, você tem um potencial muito grande de colher muito. Então, invista ao máximo. Sempre invista ao máximo. Como eu disse, dá para fazer uma abrangência, várias áreas da vida, isso. Mas em específico, eu quero deixar aqui nesse vídeo essas duas. Dê sempre o melhor para si mesmo e, financeiramente, invista o máximo. Outra orientação: não se distraia, mas vamos colocar aqui entre parênteses, não se distraia muito. Tá? Eu creio que é necessário a gente fazer sacrifícios na vida, só que a gente tem que seguir a mesma linha do período de sacrifício e o período de colheita dos benefícios dos nossos sacrifícios. Então, acho que é necessário a gente parar um período e parar de fazer o que a gente estava fazendo antes. Por exemplo, eu saio bastante,
Eu gasto bastante dinheiro com comida fora, eu me divirto bastante, eu vou pra noitada. É bom, realmente a vida ela é boa, a gente foi criado para isso, para viver, para curtir a vida. E é natural, uma condição natural, não estou falando nada contra. Porém, eu acho que existem momentos e momentos. E é bom você ter bem definido na tua mente quando que é o momento de dar uma desacelerada em algumas coisas para acelerar outras. Gastar menos energia com umas coisas para gastar mais energia com outras. E na fase dos 20 anos, aí, dos 20 aos 30, eu acho que essa fase de você dar uma desacelerada em algumas curtições, em algumas bobagens, entre aspas, para você plantar um pouco mais e colher isso aí aos 30 anos, mais ou menos, é uma boa fase. Porque é a fase que você está no auge da tua energia, no auge da tua saúde. Tu vai chegando nos 30 anos, tu já vai sentindo dores no corpo que tu não sentia antes, cansaço. Então, essa fase inicial aí dos 20 anos e pouquinho, 25 anos, sacrifica um pouquinho mais, mas como eu disse, entre parênteses, né? Não se distraia, entre parênteses, muito. A gente precisa curtir sim, a gente precisa aproveitar o que a vida nos oferece, aproveitar usufruir do suor do nosso rosto, mas tem uma fase que você vai precisar diminuir um pouquinho isso, tá? Então não se distraia muito nesse período. Outro ponto, não conte seus planos para ninguém. Isso atrapalha, gente. Não é por questão de inveja que vou enviar energia ruim. Não, não acredito nisso. Mas todo mundo vai querer dar pitaco. Por mais que às vezes não seja na má intenção, muita gente vai dar pitaco e esses pitacos atrapalham. Exemplo legal, os pais. Os pais, eles têm a natureza deles de nos proteger. Então, quando você tem uma ideia um pouco mais ousada, que vá contra a opinião deles, eles vão ser contra. Eles não vão querer que tu faça e vão te atrapalhar. Só que a vida é de cada um, sabe? É individual. Nós somos indivíduos. Então, por mais que os seus pais, quem te cria, fale, eu não quero que tu quebre a cara, existe um período na vida que é para você quebrar a cara, sim. Que é para você tentar, para você ser você. Você ser um indivíduo. Você tomar suas próprias decisões e colher as consequências dessas próprias decisões. Então existe um período, sim, para isso, tá? Então, arrisca. Primeiro que eu falei, né? Vai com medo, vai assim mesmo. Arrisca, tenta, quebra a cara. Você ainda tem tempo, você ainda tem munição para gastar. Então, evita de contar esses planos. E até outro ponto, né? Não aceita o conselho de quem nunca construiu nada. Porque quando você conta seus planos para alguém, como eu disse, todo mundo vai querer dar pitaco. Mas será que esse alguém ele tem a autoridade para te orientar, para ser um mentor para você? Ou vai ser só mais uma opinião vazia que atrapalha a gente? Se não acrescenta, já está atrapalhando. A realidade é simples. Então, não conta. Realmente, eu sou a favor de não contar os planos para ninguém. Tá? Eu sou mais radical. E recomendo que seja mais radical também. A não ser que seja algo um pouco mais específico, que você precisa de uma orientação direta de alguém, procura alguém que já alcançou aquilo que tu quer alcançar. Fora isso, vai ser perda de tempo. Outro ponto. Questione tudo. Sim, questione tudo. Seja aquele aluno curioso que pergunta tudo, mas professor, como é que é isso? Por que é isso? Por quê? Por quê? Por quê? Questiona mesmo. Porque se você não questionar, você vai ter que aceitar qualquer coisa que as pessoas te falam. Então, você escutou uma opinião de alguém, educadamente, óbvio,
Pergunta, questiona, não entendi muito bem. Poderia me explicar melhor? Poxa, mesmo você me explicando melhor, eu acho que ainda não entendi muito bem. Você poderia. Seja chato, mas não no sentido irritante, né? Óbvio. Tô querendo dizer no sentido de você realmente correr atrás da informação, realmente entender aquilo. Para você saber filtrar se aquela opinião, se aquele ponto de vista serve para você ou não. Ou você começar a construir os seus próprios critérios. Para isso você vai ter que questionar, ok? E para finalizar, eu acho que se for botar um nível de importância, esse é um dos mais importantes. Aí o top um é esse. Seja um camaleão. Como assim ser um camaleão? A vida não é do mais forte. Isso já foi provado. A vida é daquele que se adapta melhor. Tá? Só vai conseguir se destacar, só vai conseguir crescer na vida quem se adapta melhor. Nós somos seres que evoluem a todo momento. A gente vive em uma era onde a tecnologia tem feito evoluções em níveis altíssimos. Então, se tu tá no mercado hoje digital, você sabe que você tem que se atualizar a todo momento, você tem que consumir novos conteúdos para criar novos conteúdos. Então, você precisa se adaptar. Você precisa ser adaptável. Ser cabeça dura não vai te levar a lugar nenhum. Nenhum, pode ter certeza disso. Vai te impedir de viver muitas coisas porque você não está preparado para aquela mudança. Então você precisa ser um camaleão. Na escola, por exemplo, para quem está nesse período aí de escola ainda, o ideal é que você seja o cara que consegue sentar com o grupo dos nerds e também consegue sentar com o grupo dos populares. Você é o cara que vai estar na biblioteca e você é o cara que depois da biblioteca vai jogar bola na aula de educação física. Não se isola, cara. Não faz isso em hipótese alguma. Vá ser um camaleão. Na faculdade é a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa, independente do nível de vida, no nível de idade que tu esteja. Seja camaleão. Você está no teu local de trabalho, o seu comportamento ele tem que ser adequado para lidar com a peãozada e você também tem que se adaptar para lidar com a chefia. Você tem que estar no meio de todos. Se você quer alcançar coisas grandes na sua vida, você tem que se dar bem com todos. Se dar bem, é óbvio que eu não estou falando de ser interesseiro, sabe, de ser bajulador. Não, estou falando no sentido de ter inteligência para saber que existem ambientes que você vai ter comportamento X e ambientes que você vai ter comportamento Y. E com base nisso você vai conseguir se moldar da melhor forma possível para atender todos os públicos. Então, esse, na minha opinião, ele é o principal conselho que eu gostaria de ter ouvido. Bem, o vídeo hoje ficou um pouquinho mais extenso, eu quero continuar mantendo na casa de 10 a no máximo 12 minutos, tá? Mas se você tem curtido o conteúdo que eu tenho criado, que eu tenho desenvolvido aí para vocês, deixa seu like, se inscreva no canal caso não tenha feito ainda e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse material. Lembrando sempre, isso aqui não é a verdade absoluta. É a minha opinião, é o que eu vivo, é o que eu acredito, é o que tem dado certo para mim. Tem dado certo para algumas pessoas que têm me ouvido. Talvez sirva para você. Bem, um forte abraço. Tenha uma excelente vida, aproveite seu dia e até a próxima.